e mais uma vez estamos aqui para falarmos alguma coisa relativa às matérias as quais eu leciono, que são a língua portuguesa, o grego e o hebraico bíblico. Hoje eu gostaria de falar de um assunto de suma importância para aqueles estudantes, os concurseiros, na verdade, que estão preocupados em fazer uma boa prova. E esta matéria que eu vou falar agora é uma matéria que certamente cai em todas as provas de concurso. Eu me refiro à crase. Obviamente que eu vou falar de uma forma um pouco mais simples, porque isso exige um curso a gente trabalhar, ver cada detalhe, mas minha ideia é fazer 2 vídeos sobre crase, uma falando sobre a teoria e outra analisando alguns exercícios referentes a essa matéria. Tranquilo? Então fiquem comigo aqui que vocês vão saber alguma coisa a mais sobre crase. Acompanhe aqui no quadro, vou mostrar para vocês, ok? Logo de cara aqui eu vou falar um pouquinho sobre crase. Tá? Eu coloquei aqui no quadro a palavra crase e coloco aqui do lado, onde eu vou apontar com o piloto. Olha, a crase na verdade é uma junção da preposição a somada ao artigo feminino a. Então, na verdade, o fenômeno da crase é a junção desses 2 elementos. A questão é a seguinte, é que quando nós fazemos essa junção, na nossa língua, o que vai acontecer é a colocação de um acento grave, explicando que houve a junção desses 2 elementos. Tranquilo? Então, o acento grave não é necessariamente a crase. O acento grave, ele marca o fenômeno da junção da preposição com o artigo feminino. Agora, acontece esse fenômeno também da colocação do acento grave, não dá tempo de a gente falar aqui nessa aula, em locuções, por exemplo, a procura de, ok? Que é uma locução prepositiva. Então, expressões como essa também nós usamos o acento grave, tá? Mas o que nos interessa nesse momento aqui é a colocação do uso do acento grave para formar a questão da crase, tá? Então eu coloquei algumas frases aqui embaixo, eu vou só me direcionar aqui, ó. Por exemplo, essa primeira frase aqui, ó. Quero bem a menina. Eu quero saber se esse a aqui, se ele vai receber um acento grave ou não. Como é que eu faria isso? Bom, olha, quem quer bem a alguém, tá? Então, eu quero bem, quem quer bem a alguém. E a palavra menina, na verdade, é um substantivo feminino. Nós falamos o quê? A menina, não falamos o menino. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu quero bem a, e aí eu tenho o artigo a, e eu vou colocar a palavra menina, ok? Então, na verdade, eu tenho a junção da preposição a exigida pelo verbo querer bem, mais o artigo feminino. Quando acontece essa junção, o que nós vamos ter é o fenômeno da crase representado pelo acento grave. Dessa maneira, gente, então aqui nessa expressão quero bem a menina, eu obrigatoriamente sou obrigado a colocar um acento grave para indicar que houve o fenômeno da crase nesta frase, tá? Agora, uma maneira da gente fazer isso, vamos dizer assim, sem analisar dessa maneira, é transformando esta frase aqui, ó, a menina, transformando-a num substantivo, pegar a menina e transformar num substantivo masculino. Se ao transformar no substantivo masculino aparecer o artigo masculino o, junto com a preposição a, isto quer dizer também que no artigo feminino haverá junção da preposição a com o artigo feminino. Então, na frase aqui de baixo, olha como é que acontece. Quero bem ao menino. Veja bem que aparece a preposição a, né, regido pelo verbo querer bem, e nós temos o artigo masculino do substantivo menino, entendeu? O substantivo masculino menino exige o artigo masculino. Então, todas as vezes que a gente transformar uma frase feminina para masculina e aparecer o artigo
masculino junto com a preposição, é porque aqui também aparecerá a preposição com o artigo feminino, que ao ser unido formará o acento grave, tá? Um outro caso aqui bastante interessante que eu quero mostrar para vocês é nessa frase aqui, ó. Vou à Argentina. A dúvida é, entra o acento grave nessa frase, vou à Argentina? Porque eu poderia chegar e dizer assim, ó, vou ao Paraguai. Aí eu penso, palavra masculina ao Paraguai tem um artigo O na frente, então eu posso fazer a crase. Mas quando se trata disso, é sempre bom a gente colocar outra frase, olha, quem vai volta. Então, volto da Argentina. Observe que o volto da Argentina, nós temos aqui o da, que na verdade é a preposição de mais o artigo feminino a. Então, se no verbo voltar aparece o artigo aglutinado aqui a preposição, é porque na frase vou à Argentina existe também o artigo feminino aqui, tá? Então, nesse caso, eu uso o acento grave. Agora, veja essa frase aqui de baixo, vou a Brasília. Vou fazer a mesma coisa, quem vai volta. Então, volto de Brasília. Eu não falo volto da Brasília, eu volto de Brasília. Nesse caso aqui só houve a preposição de, não houve o artigo próprio, não, que deveria ser, por exemplo, o artigo feminino, até porque a palavra Brasília, nesse caso, não nos impede que a gente coloque esse tipo de artigo. Então, nesse caso, já que no verbo voltar não há o artigo feminino, tampouco haverá na frase vou a Brasília. Então, aqui que eu tenho é apenas a preposição a. Então, nesse caso, eu não posso colocar o acento grave, porque o acento grave iria anular essa relação aqui, iria indicar que há um artigo feminino, quando na realidade não há. Entendido, gente? Então, eu quero falar agora rapidamente aqui, vou virar aqui para o outro quadro, e vou falar sobre a crase proibida. Ok? Então, a crase, em alguns momentos, ela é proibida. E eu preciso saber em que momento, até porque, geralmente, nas provas de concurso, eles gostam de jogar exceções. Então, o primeiro caso de crase proibida aqui, ó, é em relação a nomes históricos. Eu coloquei até um exemplo aqui em cima, ó. Refiro-me a Cleópatra, a rainha do Egito. Esse nome aqui, ó, é um nome histórico, é o nome de uma pessoa, né, nós estudamos isso na história, ok? A rainha do Egito. Neste caso aqui, eu não poderei colocar o acento grave, tudo bem? Se fosse um substantivo próprio feminino, mais para frente a gente vai falar sobre isso, aí eu teria a possibilidade, isso seria facultativa, a colocação da crase. Por exemplo, se eu dissesse assim, refiro-me a, sei lá, a Joana. Joana é um nome comum, nesse caso eu poderia ou não colocar o acento grave. Mas a gente vai falar isso em outro momento, tá? Então, nomes históricos não se coloca crase neles. Outro caso aqui, palavras repetidas. Vou colocar uma palavra repetida aqui para que vocês possam perceber. Quando eu falo assim, ó, cara a cara, nós temos a palavra repetida aqui, cara a cara. Nesse caso, eu também não usarei o acento grave para indicar alguma relação de crase. Nesse caso, não haverá. Tá? Outro caso aqui interessante é quando houver substantivo próprio masculino. Isso é óbvio. É óbvio que se a crase é a junção da preposição a com o artigo feminino, então se eu tiver a preposição a com o artigo masculino, é óbvio que não haverá o fenômeno da crase. Não haverá a junção dos dois as. Ok? Aqui nós temos também quando casa for sinônimo de lar. Então, olha lá, fui à casa. Eu fui ao meu lar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, fui à casa, eu posso até usar a questão quem foi, venho. Então, olha lá, vim de casa. Eu não falo vim da casa, eu vim de casa, porque o de casa aqui é sinônimo de lar. Neste caso aqui, o que nós temos, então, é apenas uma
preposição. Neste caso, não colocaremos em hipótese nenhuma o acento grave. Agora, se eu coloco uma frase, vou à casa dos meus pais, vou à casa dos meus avós, aí neste caso aí eu estaria especificando, já não seria mais casa como sinônimo de lar. Aí sim, nesse caso eu usaria o fenômeno, haveria a crase, usaria o fenômeno do acento grave. Aqui nós temos também terra quando for oposto a bordo. Eu não coloquei exemplo aqui por falta de espaço, mas imagine assim, o marinheiro chegou à terra, ele estava a bordo, ele chegou à terra. Então terra como antônimo, tá? A palavra terra como antônima de bordo. Quando isto acontecer, eu não usarei crase. Palavras de sentido indefinido. Tá? O que acontece nesse caso aqui? Nas palavras de sentido indefinido, até porque está indefinido, eu não uso artigo definido feminino. Tá? Então, coloquei aqui um caso. Falou a uma, um artigo indefinido. A certa, a qualquer pessoa, a cada, a toda. Tá? Então, falou a toda pessoa, falou a cada um. Enfim, essas expressões indefinem, tá? O uso, na verdade não haverá o uso do artigo feminino e, portanto, não haverá o fenômeno da crase. Nós temos aqui também, ó, o termo esta, essa, quem, cujo, mim. Costumo dizer para os alunos o seguinte, ó, pensa que você pertence a uma tribo indígena e começa a falar assim, ó, esta, essa, quem, cujo, mim, esta, essa, quem, cujo, mim, esta, essa, quem, cujo, mim. Ou seja, cria a musicalidade como se fosse um batuque de índio, para que você possa memorizar essas palavras aí. Antes dessas palavras não há o fenômeno da crase. Por exemplo, refiro-me a essa mulher. Eu não vou usar o acento grave antes da palavra a essa, antes da palavra a essa, tranquilo? Pronomes de tratamento, tá? Não se usa crase também. Eu coloquei até uma frase aqui, ó, pediram licença a Vossa Senhoria. Pediram licença a Vossa Senhoria, nós temos aqui um pronome de tratamento. Nesse caso, haverá apenas uma preposição. Poderia ser você, por exemplo. Você é um pronome de tratamento. Pediram licença a você. Eu não usaria o acento grave. Tranquilo, queridos? Então, esses aqui são os principais exemplos utilizados quando nós queremos falar a respeito das frases, do uso da crase, perdão. Tudo bem? Num próximo vídeo eu vou colocar algumas questões para que nós possamos analisar e com isso vocês possam entender melhor como que se usa a crase. E alguma exceção, alguma coisa que porventura tiver aí. Tudo bem? Então, queridos, é isso aí. Esse daí foi o nosso vídeo. Minha intenção de querer contribuir aí para que vocês possam compreender melhor, tentar fazer os exercícios, tentar fazer questões de concurso, você que é concurseiro, você que se interessa aí por tentar passar com a prova, adquirir estabilidade, está aí. Esse tipo de assunto, né, crase, uso da crase, é muito certo de cair em provas. É o caso da crase, regência, concordância, isso geralmente cai em prova de concurso. É preciso que você, concurseiro, fique atento a essas questões. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse breve assunto e mais para frente eu vou colocar algumas questões para que nós possamos analisar isso melhor, ok? Até o próximo vídeo, queridos!